Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um encontro síncrono aqui do Cálculo 1 do Projeto Newton. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre regras de substituição. A professora Juliana está lá no chat. Então vamos às nossas orientações, já bem conhecidas por todos, mas é sempre bom relembrar. Os microfones devem se manter desligados. Pedimos que desliguem também o vídeo de vocês. Tenha comprometimento com o horário. Vocês perceberam que durante todo o curso a gente tem mantido os horários de início e fim, e quer dizer, mais o de início do que o de fim, né? Mas principalmente o horário de início dos nossos encontros. Não haverá intervalo, então eu peço que vocês se mantenham concentrados. A aula de hoje não vai ser muito longa, acredito. A gravação vai estar disponível no Moodle, então se vocês não assistirem aqui, podem assistir no Moodle, e vocês também sabem que essas aulas ficam no YouTube, então vocês têm essas duas plataformas para assistir em um outro momento. E a gente pede que usem o Moodle apenas para compartilhar materiais que sejam relevantes, mas nunca compartilhe o link e nem a senha de acesso à nossa sala Zoom para preservar a privacidade dos alunos. Ok? Dúvidas? Bem, eu peço novamente que vocês façam uso do plantão de dúvidas, do fórum de dúvidas. A gente vai deixar um momento para que essas dúvidas sejam colocadas no fórum, mas como tem acontecido já alguns encontros síncronos, vocês podem ir colocando as dúvidas lá no Zoom e a professora Juliana vai respondendo, e aquilo que for necessário ela manda para mim, eu resolvo aqui no quadro. Ok? Reforçando que dúvidas, críticas, sugestões e outras coisas mais devem ser mandadas para o projeto Newton. Porque se vocês começam a mandar para vários professores, fica um pouco difícil da gente organizar essas informações, né? Basicamente é isso. Então eu quero fazer uma pequena revisão com vocês do que a gente já viu. E aí a gente vai para algumas regras de integração. Então vamos. Bem, o que a gente viu até agora foi basicamente o teorema fundamental. Vou fazer um resumo aqui. Resumo mais para uma revisão mesmo, resumo do que a gente já viu. O que a gente viu sobre integração, depois que a gente definiu o que vem a ser uma integral, a gente falou um pouco sobre o teorema fundamental do cálculo. Bem, que na verdade tem partes 1 e partes 2, né? A parte 1 vocês viram com a professora Juliana na semana passada, e a parte 2 vocês viram no estudo dirigido que foi feito na segunda-feira, que eu espero que todos tenham visto. Bem, o que vem, acho que eu preciso de um pouco mais de espaço, né? O que vem a ser o teorema fundamental. Bem, a grande questão aqui é que agora a gente vai falar de integração, que é basicamente aquela ideia que a gente fez nas duas primeiras semanas já desse ano, sobre o que vem a ser uma integral definida e alguns conceitos relacionados. E a gente falou para vocês que o que permite que a gente calcule, que a gente faça operações aqui, é o teorema fundamental do cálculo. Ele conecta a ideia de derivação e integração. É um teorema fundamental descoberto por Newton e por Leibniz. E, basicamente, o teorema fundamental do cálculo, parte 1, diz que se f é contínuo em AB e f é uma primitiva. Eu vou colocar esse primitivo aqui com um pouco de destaque. Eu já comentei com vocês que uma coisa típica é certas confusões entre esses três nomes, né? Primitiva, integral definida, integral indefinida. Eu quero tentar diferenciar com vocês na aula de hoje. Então é uma primitiva de f, ou seja, se a derivada da f é igual a f1, isso é o que a gente chama de primitiva, então a integral definida
de A até B de f de x dx é igual a f calculada em B menos a f calculada em A. Então, bem, a gente definiu que vem a ser essa integral. Formalmente, ela é aquela soma de Riemann. Ela é o que acontece quando eu faço uma partição do intervalo AB. Considero a soma das áreas daqueles retângulos, que quando a gente começa a misturar positivo com negativo, a gente vê que, na verdade, é a altura da função multiplicada pelo ΔX. Então, isso formalmente é aquele limite. Teoricamente, para calcular isso, eu teria que sempre manipular e conseguir determinar a partir daquele limite esse valor, mas o teorema fundamental do cálculo me dá essa regra preciosa que associa integração e derivação e me diz que se eu conheço uma primitiva, e a gente, bem, não é difícil perceber que essas primitivas existem várias, se eu conheço uma primitiva da função f de x, basta que eu faça a primitiva calculada no limite superior menos a primitiva calculada no limite inferior. Quando eu falo que existem várias primitivas, e isso vai entrar na hora que eu falar de integrais indefinidas, essas primitivas, para funções contínuas, elas diferem apenas por aquela constante. Então é muito importante, quando a gente está calculando integrais indefinidas, tenha f de x mais 1k. É isso que difere essas primitivas. Em suma, elas são todas iguais, a menos dessa constante que as desloca no plano cartesiano ali, né? Verticalmente no plano cartesiano. E aí, bem, a parte 2, que foi o estudo dirigido. Parte 2. Acho que eu vou fazer no outro quadro. A letra ficou um pouquinho grande, né? Vamos aqui para a parte 2. Bem, a parte 1 me dá uma forma de calcular a minha integral definida, né? E para calcular essa integral definida, ela basicamente me fala que eu preciso conhecer uma primitiva. Bem, a parte 2 me diz o seguinte: se f é contínua em AB e g de x é definida, isso aqui está definindo uma função, né? É definida como uma integral de A até x de f de t dt, quando esse x está entre o meu A e o meu B. Então, primeiro, g de x é contínua e a derivada de g calculada em x é igual a f de x, ou seja, a g é uma primitiva de f. Olha que interessante. Bem, observem que aqui a gente tem uma outra situação. Enquanto lá no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, eu pedi uma primitiva e disse que a integral definida de A até B coincide com essa primitiva calculada nos limites superior e inferior. Aqui eu estou dizendo algo diferente. Primeiro, lá no estudo dirigido, eu disse para vocês que se f é contínua, então eu posso definir funções usando integrais. Observe que se f é contínua no AB, então ela é contínua em qualquer subintervalo AX, com o x aqui dentro, né? Então ela é contínua aqui também e essa integral pode ser calculada. Eu já sei pelo Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, que isso daqui, bem, é possível calcular essa integral, ela está bem definida, até um pouco antes do Teorema Fundamental, né? Basta que ela seja contínua para que essa integral exista. Isso a gente falou lá na primeira semana do estudo de integral. Então existe esse valor, isso aqui é um número, e ele pode ser calculado para qualquer x entre A e B. Bem, ele podendo ser calculado entre qualquer A e B, então ele define uma função, ele é calculado, ele é único, é uma propriedade de limite, certo? Que se o limite existe, então você tem a unicidade dele. Então isso aqui define uma função.
Então, primeiro é que eu consigo definir uma função via uma integral. A partir do momento que eu calculo essa função ponto a ponto, eu consigo garantir que essa função, primeiro, é contínua, e muito mais do que ser contínua, ela é uma primitiva da f de x. Tentem entender a diferença entre a parte 1 e a parte 2. Lá eu dou uma primitiva e digo que a integral definida pode ser calculada assim. Aqui eu digo que essa função que eu construo, ela é contínua e ela fornece para mim uma primitiva da função f de t. Professor, qual que é a diferença? A diferença, bem, uma coisa importante disso daqui, definir função e essa função ser uma primitiva, é porque em alguns casos, a gente não vai trabalhar muito eles aqui no cálculo, mas em alguns casos eu não tenho explicitamente essa função primitiva. O que eu quero dizer que eu não tenho explicitamente essa função primitiva? A curva normal, que é aquela curva muito usada na estatística, que todo mundo já viu o desenho dela, que parece um sino virado de cabeça para... um sino, né? Uma curva mais ou menos desse tipo. Ela não possui uma primitiva que seja uma combinação de funções elementares. Ou seja, eu não consigo escrever a primitiva dessa função usando funções bem conhecidas, né? Funções trigonométricas, exponenciais, combinações entre elas. Mas, se eu olhar simplesmente para o que isso aqui está me dizendo, que é aquele limite de somatórios, isso me dá uma primitiva dessa função, e aí eu consigo calcular áreas, e é extremamente importante para a estatística calcular áreas sobre a curva normal. Então, isso é as duas partes do teorema fundamental do cálculo. Lá no estudo dirigido eu também fiz alguns exemplos com vocês da parte de como usa um pouco o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Tem algumas questões bem típicas, que é você derivar, né? Você quer uma função e aqui você tem limites de integração que são alguma função, e você consegue usar a regra da cadeia, coisas desse tipo. São exercícios clássicos utilizando o teorema fundamental do cálculo, parte 2. E na semana passada a professora Juliana fez com vocês áreas entre curvas, que é uma aplicação bem imediata e bem clássica do teorema fundamental do cálculo, parte 1. Bem, essa é a revisão do que a gente viu do teorema fundamental do cálculo. E aí fica a seguinte pergunta, né? Se para calcular a integral, o teorema fundamental do cálculo me diz que basicamente eu preciso dessas primitivas, então como que eu vou encontrar essas primitivas, né? Acho que isso é o mais importante na parte do curso que a gente vai começar hoje, que é as regras de integração. O teorema mais importante é o teorema fundamental do cálculo, ele me dá as ferramentas necessárias para calcular essas integrais, e aí agora a gente vai tentar desenvolver técnicas de determinar primitivas para conseguir aplicar o teorema fundamental do cálculo. Bem, só uma coisa que eu queria dizer antes de começar as regras de integração, eu falei que ia dar certos destaques a 3 palavrinhas, né, que são distintas. Então, bem, eu quero só fazer uma revisão, acho que para alguns já está bem claro, mas eu quero que vocês, se você ainda fica com dúvida do que é integral, quer dizer, o que é integral definido, o que é primitiva, o que é integral indefinida, eu quero que você se concentre um pouquinho nessa pequena observação que eu vou fazer, que é o seguinte. Bem, a gente já destacou o que vem a ser a primitiva, né? Primitiva. Bem, primitiva é uma função f é dita primitiva de f', bem, se quando você deriva a f1, você tem a f'. Então, a primitiva é uma função, certo? Ela é uma função que tem a propriedade, quando você deriva, você obtém a função da qual ela é primitiva, né? Então, se é primitiva de alguém. Em alguns livros você vai encontrar isso como antiderivada, exatamente por isso, né? Essa função é a antiderivada dessa, é o que acontece quando eu inverto a propriedade, a derivação, certo? Outra coisa que vocês já viram é a integral, e aí a gente vai chamar isso de integral definida. Integral definida. Bem, o mais importante é, a integral definida é um número, né? Ó, a primitiva é uma função. Integral definida, se f de a, b, de f de x, dx existe,
Então, bem, o que eu quero dizer por existir, né? Significa que se isso daqui, visto como aquele limite que eu defini juntamente com a professora Juliana lá na primeira semana, se esse limite existe, o limite ali das somas de Riemann existe aqui, então dizemos que a integral de A até B é a integral definida de f em AB. Parece redundante, mas vocês vão ver que esse tipo de confusão é comum, principalmente agora que eu vou falar de integral indefinida. A integral definida de f em AB, note que f de A até B de f de x dx é um número. Ok? Isso é o mais importante. A primitiva é uma função. A integral definida é um número. Se aquele limite existe, ele é um número real. E por último, que é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar mais a partir de hoje, é o que a gente chama de integral indefinida. Integral indefinida. Bem, o que vem a ser integral indefinida? Se a primitiva é uma função, se a integral definida é um número, a integral indefinida não é uma função e não é um número. Ela é uma família de funções. E isso é muito importante porque o mais comum entre alunos de cálculo é perder pontos aqui. Porque quando eu peço a integral indefinida de uma função, bem, dada uma função f, a integral indefinida de f denotada por quando eu for denotar a integral indefinida, eu vou colocar apenas o símbolo de integral f de x dx denotada dessa forma. Isso aqui geralmente a gente escreve como f mais uma constante. É a família, vou colocar um x aqui. É a família de primitivas de f. Por isso que quando vocês calculam, se você não tem o símbolo AB aqui, nessa integral indefinida, você vai e calcula e encontra uma primitiva dessa função. Se você coloca isso daqui como sendo f de x, por que isso está errado? Por que você vai perder lá um décimo na hora que você fizer isso na lista ou quando você fizer isso na prova? Porque isso daqui está me pedindo uma família de funções. É a família das primitivas. Para funções contínuas, a gente tem uma propriedade, que a gente não vai entrar muito nisso, que para funções contínuas, a integral indefinida, ela difere a menos de uma constante. Esse k aqui é um número real. Então, qualquer número real, para todo k. Então, a gente tem um resultado que vem, que vale não só para funções contínuas, mas existe uma propriedade um pouco mais fraca do que ser contínua, que garante que as primitivas, elas diferem uma das outras apenas por uma constante. Então, por exemplo, alguns exemplos clássicos aí, né? Se você pegar, por exemplo, a integral indefinida do cosseno de x dx, bem, a gente sabe, quando você vê esse símbolo sem um A e um B, primeiro você já sabe que isso não é um número, não estou pedindo para você calcular
aquela área, soma de áreas positivas e negativas no cosseno. Eu estou pedindo para você me dizer quem é a família de primitivas do cosseno. Qual que é a função que quando eu derivo dá o cosseno? Bem, em geral você já vai lembrar, já pensou aí que isso é o seno, né? Porque derivada de seno dá cosseno. Mas isso daqui me está perguntando quem são todas as funções que quando são derivadas dá o cosseno de x. E quando eu falo que são todas as funções, bem, a única coisa que eu tenho que acrescentar aqui é um k real, porque as únicas funções que quando derivadas, as únicas funções reais que quando derivadas dá o cosseno de x, é seno mais uma constante real. Então, essa é a observação que eu queria fazer antes de a gente começar nas nossas regras de integração. Esses três nomes vão aparecer recorrentemente e eu espero que vocês não fiquem confundindo. Então, primitiva é uma função que tem essa propriedade. Quando eu derivo, eu volto na função da qual ela é primitiva. Integral definida é um número, que é quando existe aquele limite e pode ser calculado via teorema fundamental do cálculo, é aquele limite. E integral indefinida é a família de primitivas de uma função. Então, esses três nomes são diferentes, apesar de que muitas vezes, por causa da simbologia, eles parecem falar a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Ok, então agora vamos começar com que eu vou começar a falar com vocês as regras de derivação. Bem, antes de eu ir para o quadro e começar a regra de substituição, eu quero que vocês pensem o seguinte. A gente já sabe que a integral ela funciona de certa forma como uma antiderivada. Então, se eu quero encontrar integrais indefinidas, se eu quero encontrar primitivas, o que eu posso pensar é, bem, eu já passei aí 3 meses trabalhando com derivadas e regras de derivação. Então, como que eu vou fazer para... Eu vou aproveitar tudo que a gente já fez até aqui, né? Bem, o curso ele é extremamente correlacionado, o primeiro módulo com o segundo, exatamente por isso. Porque quando tudo que a gente viu sobre derivadas vai ser extremamente importante agora, que a gente vai tentar fazer o caminho inverso. Então é basicamente isso que são as regras de de integração que a gente vai começar a ver hoje. E a primeira é a regra de substituição, alguns livros também chamam de mudança de variáveis. São 2 nomes para o mesmo resultado. E eu quero começar ele com vocês hoje. E talvez a gente fale um pouco também sobre as integrações trigonométricas. Vamos ver se a gente consegue. Então, regras de integração. Primeira regra. Então, a primeira regra aqui, não vou colocar esse 1 aqui não, vai ficar necessário. Mas a primeira regra de integração que a gente vai ver é substituição. Então, como eu já falei para vocês, o que motiva as regras de integração são as regras de derivação. Estranho, né? Mas é como fazer o trabalho contrário. Então, vamos lembrar o que diz a regra da cadeia. Uma revisão de novo, né? Bem, revisão da regra da cadeia. Mas não é nenhuma revisão, eu só vou reescrever ela. Para a gente tentar ver o que a gente consegue tirar de informação disso. Regra da cadeia. Bem, quando eu tinha uma função, tem aquelas condições, né? Desde que a função f e a g sejam contínuas, sejam deriváveis e a imagem da g de x esteja dentro da f de x. Não vou ficar entrando muito nesses detalhes mais técnicos, mas é sempre importante, se eu vou compor, é importante que a imagem da função de dentro esteja na função de fora, né? Pensar que composição eu saio aqui do meu domínio, a função g me leva aqui para a imagem de g, né? Então eu tenho uma função g que me tira aqui do domínio dela, domínio de g aqui. E aí me traz para cá, e bem, isso daqui eu preciso que o domínio, se eu vou compor, aqui eu tenho a função f, aqui eu tenho a imagem da f,
é importante que o domínio da f contém aqui a imagem da g, certo? Que eu vou fazer uma composição, se a função f toma valores aqui, então para compor preciso que a imagem da g seja contida. Então tem essas condições que geralmente vão aparecer lá no livro, nos teoremas, mas do ponto de vista computacional, do ponto de vista de calcular isso, o que a gente tem aqui é o seguinte, que se eu tenho uma composição f de g de x e eu derivo isso, bem, espero que a essa altura do campeonato todo mundo tenha isso mais do que decorado, é a derivada de f aplicada na g de x que multiplica g' de x. Ok, então só para não ficar muito carregado, se o de x, né, mas eu não quero deixar muito carregado, então se eu vou chamar de uma nova variável, né, se a u é igual a minha g de x, então, desculpa. Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma. F de u, certo? Lembrando que u é minha g de x, a derivada disso é igual a f' aplicada na u vezes um du aqui, né? Bem, o que vem a ser du? Porque se u é igual a g de x, então du, a derivada de u, posso escrever isso aqui como um u', só para a gente manter a notação. Só que o importante é que eu vou começar a usar esses diferenciais para fazer certas aplicações aqui na integral. Mas bem, isso é verdade, né? Se eu chamar essa função de aqui de uma função u e derivar em relação a x, a gente sabe pela regra da cadeia, derivação implícita, aquelas coisas todas, que isso nada mais é do que derivar f, aplicar em u vezes a u' de x. Bem, e o que isso me diz em relação a integrar? Em relação a integrar, isso me diz o seguinte, que se eu quero integrar f' de g de x vezes g' de x dx, o que eu estou realmente tentando integrar aqui é f' de a integral. Bem, pelaquela expressão lá no quadro 1 que a gente tem, só comparando as duas, o que eu estou tentando integrar é um f de u du. Bem, por que esse du? Porque se g, para eu chegar nessa relação, o que eu estou fazendo é o seguinte, né? Se u é igual a g de x, se eu derivasse em relação a x, lembrando lá de derivação implícita, então isso aqui me diria que du dx é igual a g' de x, ok? Bem, eu acho que já comentei algumas vezes com vocês, a professora Juliana também, que isso daqui, apesar de não representar uma fração usual, como a gente está acostumado, divisão de dois números, tem algumas propriedades. A aritmética dos diferenciais, ela se assemelha em certo sentido com a aritmética usual, e isso daqui me implica que du é igual a g' de x dx. Então, que o diferencial da u, lembrando que esse diferencial é aquele delta u que está indo a zero lá dos somatórios, eu posso mostrar que esse diferencial ele é igual a g' de x vezes o diferencial da x, desde que a u seja igual a g de x. E isso é basicamente uma regra de integração. Ela vai permitir a gente calcular algumas integrais usando o que a gente conhece da regra da cadeia. Vamos começar os exemplos. Eu acho que regras de integração ficam sempre mais claras quando a gente começa a praticar. Vou começar com uma função bem simplesinha aqui. Integral de
Bem, vamos começar com essa. 2x raiz quadrada de x quadrado mais 1 dx. Bem, suponha que eu queira integrar essa função. Talvez seja melhor começar até com uma mais simples, né? Até porque essa raiz aqui a gente não está muito... Eu vou fazer essa, mas antes eu vou fazer uma mais simples. Eu vou integrar só isso aqui. Integral da raiz de x mais 1 dx. Observa que se eu não tivesse esse mais 1 aqui, essa integral seria imediata, porque seria x elevado a meio. E bem, pensando que integrar é o inverso de derivar, é basicamente perguntar qual que é a função que quando eu derivo dá x elevado a meio. Então eu faço o processo, aquela regra do expoente, eu faço ela ao contrário, né? Se para derivar eu subtraía 1 e dividia e multiplicava pelo expoente, agora eu faço ao contrário. Eu divido pelo expoente, somado 1 e somo 1 lá em cima. Então, a princípio, que eu quero dizer é, se eu fosse integrar isso daqui, seria tranquilo, porque isso é x, é a integral de x elevado a meio, dx. Bem, quem que eu preciso qual que é a função que quando eu derivo dá isso? Bem, eu somo 1 no expoente, eu faço o processo inverso da regra lá do tombo, né? Eu somo 1 no expoente e divido por esse expoente somado 1. Meio mais 1. Bem, isso daqui me dá x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. É verdade que isso daqui é uma primitiva dessa função, e aqui eu tenho que somar o k, porque como eu disse para vocês várias vezes, se eu não tenho limites de integração, eu estou pedindo uma família. É verdade que quando eu pego essa função e derivo, eu volto para cá, é só derivar, né? Observem que se eu derivar aqui, a constante derivada de constante é zero. Quando eu derivo isso daqui, o que a regra do tombo me diz? Ela me diz que o expoente desce multiplicando, ok? Então fica 3 sobre 2 multiplicado, que cancela com esse 3 sobre 2 que está no denominador. E aqui eu subtraio 1. 3 sobre 2 menos 1 dá meio, voltei para cá. Então entenda que é sempre um processo de inversão da derivada. Então essa daqui é fácil. Vou apagar porque, bem, é o que eu me propus somado 1, né? Bem, somado 1 já fica um pouquinho mais interessante, né? Porque agora não dá para fazer direto, mas é quase como se fosse direto, né? O que eu faço? Vai ser a nossa primeira mudança de variável, que é bem simples. Eu vou chamar u de x mais 1. E aí eu vou fazer exatamente o que está nessa linha aqui, que é para eu mudar a variável de x para u. Então eu vou derivar em relação a x. du dx é igual... Bem, se eu derivo isso daqui em relação a x, a constante vai embora e x fica 1. Então, o du é igual ao dx. Então, quando eu faço essa mudança de variáveis, olhando o que está escrito aqui, essa integral é a mesma que a integral da raiz. X mais 1 eu chamei de u, então raiz de u, que multiplica. Eu tinha um dx aqui, se eu vou integrar em u, o meu diferencial também tem que estar em u, mas o du é igual ao dx. Então, fica um du aqui. Essa daqui a gente já sabe integrar em relação a u, porque essa foi a que eu fiz aqui o esqueminha rápido, né? Isso aqui é u elevado a meio, então eu pego, elevo a 3 sobre 2 e divido por 3 sobre 2. Ok? Então, bem, isso... só que eu não pedi o começo, né? O que eu realmente quero é uma integral em x. Então, eu vou para u, assim como a gente fazia lá na regra da cadeia, eu vou para u e depois eu tenho que devolver em x. Então, eu só troco isso usando aqui a minha substituição. Então, isso aqui é x mais 1 elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Então, entenda que a regra da substituição é exatamente um caminho inverso da regra da cadeia. Lá a gente usava aquela variável de apoio, né, aquela variável intermediária, fazia a conta e depois devolvia em x. Aqui eu faço a mesma coisa. Bem, essa aqui foi muito fácil, né? Eu só tive que o du e o dx eram todos iguais, então parece bem simples. Vamos resolver o primeiro exemplo lá que eu tinha
realmente sugerido a vocês. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode perguntar aí no fórum. Pode mandar aqui para mim também, fiquem à vontade. Se estiver indo muito rápido, falem, tá tranquilo? Acho que por enquanto sim, né? Então vamos lá. Então vamos integrar agora que eu disse. 2x raiz quadrada de x quadrado mais 1 dx. Bem, aqui já fica um pouco mais complicado, né? Aqui já não é tão imediato quem que eu vou escolher. Eu tenho que fazer uma mudança de variáveis. Observe que eu tenho um produto, não é simples bater o olho aqui e falar assim, tal função, se eu derivar vai dar isso, inverter essas coisas. E aí a gente vai ter que começar a fazer uma parte do trabalho que é mais mental, que é de imaginar, de tentar encontrar dentro da função uma u, cuja derivada dela em relação a x, também esteja aparecendo na minha integral indefinida. Então, aqui, se vocês observarem, dentro da raiz, eu tenho um x quadrado mais 1. Se eu derivasse x quadrado mais 1 em relação a x, daria 2x, que eu já tenho aqui. E observe que não tem um outro caminho, né? Porque se eu pegasse o 2x e derivasse em relação a x, daria 2, isso não ia resolver. E por outro lado, bem, eu poderia pegar só x ao quadrado e chamar de u, professor? Bem, poderia, né? Porque se eu chamasse só x ao quadrado de u, eu ia derivar, ia ficar 2x, e aí ficando 2x eu também tenho aqui, mas eu teria a raiz quadrada de u mais 1, que apesar de a gente já ter calculado ela em relação a x, tá. Desculpa, não colocaram aqui para mim. Tem sim, pessoal, desculpa. Eu sou o primeiro a esquecer, né? Bem, eu também perdi décimos em cálculo 1 por esquecer essa constante, então eu não me sinto tão culpado de tirar de vocês. Sim, tem que colocar o u porque é uma integral indefinida. Vamos lá. Ok, então se eu colocasse só o x ao quadrado aqui, eu teria u mais 1, a gente já integrou isso. Mas é sempre interessante, quando você vai usar a regra de substituição, simplificar ao máximo, né? Para facilitar mesmo. Então, se eu chamar u de x ao quadrado mais 1, aí eu faço aquele esqueminha, né? Derivo, não precisa ficar colocando du, dx, depois que você entende que você deriva e depois passa o dx, já pode fazer direto. Então, aqui o meu du é igual a 2x dx, certo? E observa que 2x dx é o que eu tenho aqui. Então, bem, eu tenho 2x dx, então eu tenho du, e eu tenho a substituição adequada, né, que é a raiz de u. Então, e aí tomem muito cuidado de novo, que quando geralmente a gente vai fazer a integração por substituição, é comum tentar fazer e ficar sobrando alguma coisa em x. Não pode. Se sobrar alguma coisa em x é porque a regra de substituição ou está aplicada erroneamente ou ela não funciona naquele caso. Porque quando eu fizer a substituição, o diferencial tem que mudar e toda a função tem que ficar dependendo de u. E ser possível integrar, obviamente. Então, nesse caso, eu ficaria com isso daqui é a raiz de u, 2x dx é du. Então, agora eu tenho condições de integrar, porque essa daqui a gente já conhece, essa daqui é u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Aqui, teoricamente, eu tenho que colocar a constante, mas eu posso colocar ela aqui, mas eu teria que mudar, porque essas constantes não são necessariamente as mesmas. Eu vou terminar a conta e depois eu coloco a constante. Mas sim, isso aqui é uma integral indefinida, então teoricamente já tem uma constante aqui. Só que por um pouquinho de facilidade no processo de calcular, eu vou deixar para colocar sempre no final. Então, isso daqui fica, bem, quem era o x ao quadrado mais 1? Então, elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais uma constante k. Então, essa é a família de primitivas da minha função. Vou pegar uns exemplos mais interessantes aqui para a gente fazer algumas continhas. Só um minuto. Deixa eu pegar uns exemplos mais bonitinhos aqui para a gente. Vamos misturar um pouco agora as funções. Vamos calcular.
Deixa eu ver quantas horas, 10. Bem, eu vou fazer mais alguns exemplos. E aí, bem, a minha sugestão, e isso vocês vão ver que na lista 5 de exercícios vai ter um número enorme de integrais desse tipo para fazer. Essas coisas vocês só conseguem realmente aprender, assimilar, fazendo muitos exemplos. Em geral, se vocês pegarem o livro-texto de vocês e olhar em regra de substituição, ele vai colocar lá o nosso livro não usa A, B e C, né? Geralmente ele usa números. Vai ter lá de 30, 40, 50 exercícios que é para você ficar replicando. Por que fazer tantos exercícios, né? Mesmo que eu marque menos do que isso, eu mais a professora Juliana, por que fazer tantos? Porque você tem que começar a identificar a substituição adequada, né? E quanto mais vezes você vai fazendo isso, mais essas substituições vão aparecendo, mais naturais vão se tornando. Então, é importante fazer muitos, e vocês conseguem observar, se vocês pegarem lá o livro texto e começarem a resolver, que muitos saem de cabeça. Por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. X ao cubo, que multiplica cosseno de x à quarta mais 1. Eu estou usando muito mais 1, né? No livro está mais 1, eu vou colocar mais 2. Mudou muito. Mas bem, vamos fazer com essa, dx. É bacana, né? Porque a regra da substituição, em geral, depois que você já está treinado um pouco, as coisas começam a ficar muito imediatas, né? Você sabe que quando você deriva uma potência quarta, você cai numa potência 3. Então, é imediato que a escolha de U, essa escolha de U vai funcionar. Então vamos fazer ela bem rápido para eu tentar ir para umas substituições que não são tão evidentes assim no primeiro momento, né? Porque essas substituições polinomiais, elas já vão ficando meio óbvias. Se eu tomar o U, e aí de novo, né? Se eu tomar só x à quarta funcionaria, mas eu precisaria fazer de novo uma substituição, que seria U mais 2. Então eu já posso englobar as duas substituições numa só, tomando U como sendo x elevado à quarta mais 2. Quando eu derivo isso em relação ao U, o meu du fica 4x ao cubo dx, ok? Já feita aquela mudança, aquela multiplicação pelo dx. E observe que agora eu tenho um 4, mas aqui não tem 4. E eu disse que quando eu mudar tem que ficar exatamente a mesma conta. Então o que eu faço? Eu mando o 4 para lá dividindo, eu divido tudo por 4, então fica du dividido por 4 é igual a x ao cubo dx. E aí sim, né? Aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho dx, então eu consigo fazer a substituição completa, né? Isso aqui fica a integral de x ao cubo dx, a gente sabe que é du sobre 4, eu vou deixar o 4 aqui, 4. Meu 4 e meu u são parecidos, né? Du. Então, isso aqui tem um 1 aqui em cima, que na verdade para a gente é multiplicado pelo cosseno de u à quarta mais 2. Desculpa, cosseno de x à quarta mais 2. X à quarta mais 2 é igual a 1, então cosseno de u. Bem, das propriedades que eu coloquei para vocês da integração, vocês sabem que a constante pode sair. Então fica a integral do cosseno de u du. Bem, aqui eu tenho um quarto, e aí eu faço aquela pergunta clássica, né? Qual a função que eu derivo que dá cosseno? Alguém já pode ter pensado de imediato, seno. E sim, eu queria ter feito com seno para dar menos cosseno, depois a gente faz um exemplo. A função que eu derivo da cosseno é o seno, né? Então, seno de u. E, bem, isso aqui fica um quarto. E aí eu volto para minha variável inicial. U era x à quarta mais 2. E aí, para não perder um décimo à toa, eu coloco a constante aqui, ok? Vou pegar um exemplo, alguma substituição que seja um pouquinho mais difícil de visualizar aqui. Deixa eu ver se tem um bom exemplo aqui. Não é tão mais difícil, mas pelo menos não é polinomial. Vamos fazer essa daqui.
Só um minuto. Deixa eu fazer um exemplo envolvendo funções trigonométricas e as suas derivadas, né? Só para vocês observarem o quanto que é, bem, relativamente... É mais uma questão de lembrar as derivadas, né? Lembrar a derivada das funções e conseguir associar. Então, um exemplo que estava ali era tangente de x vezes a secante ao quadrado de x dx. Vocês vão ter oportunidade de fazer muitos exemplos, vão encontrar uns mais interessantes. Bem, e aí de novo, né? Você precisa encontrar a função, encontrar o u e fazer as substituições necessárias para você ter o du. Então é basicamente encontrar uma função cuja sua derivada já apareça na minha expressão. Nesse caso, bem, vamos ver lá, quem que é u? Já que os exemplos são simples, vamos ver se é simples para todo mundo. Quem que eu tomo exato, né? Toma u como a tangente. Então, meu du fica secante ao quadrado de x dx. Aí eu venho para cá, isso fica a integral de isso daqui é o meu du, e agora fica a integral de u, a tangente, esse daqui é o meu u, então fica a integral de u du. Bem, qual que é a integral de u du, né? U agora é uma função linear. Qual que é a função que eu tenho que derivar para voltar? U ao quadrado sobre 2, certo? Porque se eu derivo 2 cai, cancela com esse, fica u. E aí eu volto para a função inicial, então fica tangente, como é tangente de x, fica tangente de x ao quadrado sobre 2. E aí, bem, basicamente seria derivar isso para ver que a gente volta lá, né? Se eu derivo pela regra da cadeia, exatamente, que é u ao quadrado. Observem que, eu acho que isso é muito interessante, né? Se você olhar daqui para lá e parar passando, só que esquece um pouco do sinal de integral, que a gente não tinha visto ele ainda na parte de derivação, mas se você olha daqui para lá, sim. A galera tá me lembrando da constante sempre, né? Faltou a constante. Se você voltar para lá, você vai observar que o que você está fazendo é basicamente a regra da cadeia, né? Quando você olha isso, você escolhe tangente como u, e aí você consegue derivar essa função fazendo o caminho de trás para frente, né? A derivada disso é basicamente o que está sob sinal de integração, e para você sair daqui e chegar aqui, o que você faz é basicamente essa substituição. O que a gente está fazendo é o caminho oposto. Bem, com isso, a gente meio que já entendeu qual que é a regra de substituição, e eu quero ver se eu consigo falar um pouquinho com vocês das integrais trigonométricas. Alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Parece tranquilo, né? Então, bem, tem um tipo de substituição que é um pouco menos imediata, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre elas, que são substituições trigonométricas. Primeiro eu vou fazer a integral de potências das funções trigonométricas e depois eu vou mostrar que existem algumas funções que, se você chamar a variável de uma função trigonométrica, você consegue resolver de forma mais simples. Primeiro vamos calcular as potências das funções seno e cosseno, que passam um pouco pela regra de substituição, e aí eu vou precisar um pouco de relações entre seno e cosseno de quadrados. Vamos tentar fazer isso. Bem, então agora eu vou entrar, se todo mundo entendeu mais ou menos as regras de integração, é claro que dá para ficar elaborando, né? Por isso que vocês fazem listas de exercícios. Dá para você pegar lá e aí na sexta a gente vai fazer mais e mais exercícios desse tipo. Espero que até lá vocês também tenham praticado, tragam algumas dúvidas. Acho que na sexta-feira a gente pode fazer aquilo que a gente fez no módulo passado. Eu abro lá a lista para vocês escolhem algumas integrais e a gente resolve no quadro. Vamos fazer isso na sexta. Hoje eu quero mesmo que vocês entendam os conceitos.
Bem, vamos calcular agora uma que não é tão imediata, que é essa daqui. Seno ao cubo de x dx. Bem, professor, como que eu resolvo essa integral? Se eu chamasse seno de x de u, apareceria um cosseno, eu não tenho ele aqui. Se eu chamasse seno ao cubo de x de u, apareceria um 3 vezes o seno de x ao quadrado, vezes o cosseno, eu também não tenho aqui. Então, não é imediato uma substituição para resolver essa integral. Não, e também não é como se eu imaginasse do nada qual que é a função que eu derivo e dá seno de x ao cubo. Para fazer isso, a gente precisa de algumas relações clássicas de seno e cosseno. A primeira delas é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Usando essa, a gente consegue resolver a nossa integral aí de cima e a gente vai conseguir generalizar de certa forma para potências maiores. Então, observem que dessa relação, uma relação fundamental das funções trigonométricas, eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então eu vou usar essa expressão para o seno ao quadrado aqui dentro do meu seno ao cubo. Então, como eu disse, né, às vezes a regra de substituição pode não aparecer tão imediata. Quando eu faço essa substituição, eu fico com a integral de seno ao cubo de x dx é igual à integral do seno de x que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de x dx. Ok. Aqui acontece o seguinte. Eu posso primeiro realizar essa regra distributiva que eu tenho aqui. Então fica a integral de seno de x menos seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Bem, a integral, pelas propriedades de integração que a gente viu lá na primeira semana, ela abre na soma e na subtração. Então isso fica a integral do seno de x dx menos a integral do seno de x cosseno ao quadrado de x dx. E agora, vocês já conseguem ver como integrar? Alguém tem alguma ideia? Alguma ideia aí de... Bem, a primeira integral acho que é imediata, né? Qual que é a integral do seno de x? Bem, qual que é a função que eu derivo e dá seno de x? Se eu derivar o cosseno, dá menos o seno, né? Então eu coloco o menos para cancelar. Então a primeira é imediata, vamos colocar aqui. Então, a integral do seno de x é menos cosseno de x. Essa daqui é a mais fácil, né? Agora aqui, quem que vai ser o meu u? Quem é o meu u? Chame u de cosseno de x, exatamente. Porque aqui, aí, a gente sempre vai precisar de um quadradinho para fazer a conta, né? Se eu chamar u de cosseno de x, o meu du fica menos o seno de x dx. Bem, eu não tenho menos aqui, é só eu multiplicar por o menos, que eu posso até usar esse menos que está do lado de fora, né? Jogar ele para dentro, então ficaria menos o cosseno de x mais, porque o menos entra. Entrando esse menos, fica menos seno de x dx, que é o meu du. E aí o cosseno eu chamei de u, então fica u ao quadrado. Fazendo essa continha, eu ficaria com menos cosseno de x mais a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, certo? Porque se eu derivar o 3 cancela, fica um 2. Voltando tudo para x, fica menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3. E dessa vez vamos lembrar da constante. Bem, essa é a minha integral do seno ao cubo. Agora a gente vai fazer uma outra
que é um pouquinho mais elaborada, que é seno ao quadrado, e a ideia é a mesma do cosseno ao quadrado. E aí, feitas as potências ímpares e as potências pares, as outras vocês conseguem fazer recursivamente. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tá tranquilo até aqui? Deixa eu ver. Por enquanto, sem dúvidas, né? Agora vamos fazer uma que já não é tão imediata quanto essa que a gente já fez, que é as potências, é a potência quadrado, mas para potências pares funciona relativamente parecido. Então, seno ao quadrado de x dx. Então, vamos resolver essa aqui agora. Fica como exercício fazer para o cosseno. Cosseno ao cubo, seno ao cubo, as ideias são semelhantes. Bem, aqui já não parece que vai funcionar usar o cosseno ao quadrado como sendo 1, usar o seno ao quadrado como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado, né? Porque tirar de um quadrado para outro não parece que eu estou melhorando muito as coisas. Então, a minha sugestão, quando você cai em funções trigonométricas, principalmente em potências delas, e você não sabe o que fazer, escreve as relações fundamentais de seno e cosseno e fica olhando para elas. Em algum momento vai aparecer a solução. E é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente já sabe que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Existe uma outra relação que eu considero muito importante, apesar de não ser fundamental, mas ela é bastante importante, que é o cosseno da soma e seno da soma, né? Então vamos usar o cosseno de 2x. Bem, tem musiquinha para isso, né? Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Todo mundo lembra disso? Porque é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, certo? Mas quando o A e o B, os dois é x, então cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só para fazer um sisteminha mais interessante, eu vou escrever a mesma coisa, só que ao contrário. Cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x é igual a 1. A ideia para fazer a integral do cosseno ao quadrado é a mesma. A única coisa que você vai mudar é quem que você vai... Cosseno de 2x. É quem que você vai substituir. Se eu quero seno ao quadrado, eu tenho o seno ao quadrado aqui, tenho o seno ao quadrado aqui, mas o cosseno não está me interessando, né? O cosseno ao quadrado. Então eu vou cancelar esse cosseno. Vou pegar essa e vou subtrair da de baixo. Quando eu faço essa menos essa, eu fico com 2 vezes o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x. Todo mundo entendeu? Fiz essa menos essa, né? 1 menos o cosseno de 2x. Bem, eu quero só o seno ao quadrado. Então eu quero só seno ao quadrado de x, isso é 1 menos o cosseno de 2x. E aí eu divido por 2. Ok. Então essa observação toda aqui me permite fazer uma mudança bem interessante, que é trocar um seno ao quadrado por uma coisa que agora não tem mais quadrados, né? Que é a integral de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. E aí parece que essa aqui a gente consegue calcular, né? Porque, bem, eu posso chamar o 2x de u e fazer essa conta. É isso que a gente vai fazer. Vou fazer aqui no outro quadro. Bem, vindo aqui para o outro quadro, eu fico com a integral de seno ao quadrado de x dx é igual à integral de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 dx. Separando, né, acho uma coisa que eu posso fazer aqui é separar o meio de menos o cosseno sobre 2. E aqui eu peço muita atenção, pessoal, de alguns alunos. Isso é uma coisa que não é bem cálculo 1, mas às vezes vocês fazem cancelamentos em frações que não fazem muito sentido. Separar as coisas como se eu pudesse colocar só o 1 sobre o 2 e o cosseno ficar fora. Essas coisas não funcionam bem
dê uma revisada em como que você abre frações. É basicamente o processo inverso de somar frações. E não dá para você abrir isso aqui como sendo meio menos cosseno de 2x. É só tentar fazer a conta da soma de frações e você vê que muda o resultado. Então tomem cuidado com isso. Então isso aqui fica meio de dx menos a integral do cosseno de 2x sobre 2 dx. Essa daqui é imediata, né? Integral de uma constante fica x sobre 2. Ok? Tá certo? Tá. X sobre 2 aqui, e aqui eu tenho que fazer uma substituição, que é, eu chamo U de 2x, o meu du vai ficar 2 dx, mas eu tenho só o dx, né? Então, du sobre 2 é igual a dx. Nada didático esses quadradinhos meus, né? Desculpa. Se alguém ficar em dúvida, eu estou fazendo basicamente a conta para jogar aqui. Se alguém ficar em dúvida do que eu fiz, é só perguntar. Eu estou tomando 2x aí como sendo u, derivo, eu preciso do dx, o meu dx fica du sobre 2. Então vai ficar aqui menos a integral dx eu troco por du sobre 2, já tem um 2 aqui, fica sobre 4, então menos cosseno de 2x sobre 4 du. Desculpa. Cosseno de u sobre u. Então isso vai ficar x sobre 2 menos a integral do cosseno. Bem, qualquer função que eu derive da cosseno, seno, né? Então fica seno de u sobre 4. Devolvo tudo em x, fica x sobre 2 menos o seno de 2x sobre 4. Quer fazer um exercício, deriva essa função, mais uma constante. Quer fazer um exercício, deriva essa função e observa que você volta para cá. Bem, se eu derivar essa função, eu vou voltar para cá? Vai, mas não diretamente, né? Você vai voltar para cá e você precisa da mesma relação para observar que 1 menos cosseno de 2x sobre 2 é o seno ao quadrado. Bem, essas são as potências. Eu acho que pelo tempo eu vou deixar como exercício que vocês generalizem aí para seno de integral do seno de seno elevado a n. É basicamente as mesmas ideias, e aí eu faço talvez na live com vocês, mas tentem fazer. Agora eu vou fazer um pouquinho de substituições trigonométricas. Primeiro eu queria falar dessas integrais aí das potências de seno e cosseno, que são interessantes. Agora também vocês começam a conseguir colocar o seno a uma potência, o cosseno a outra potência, em alguns casos dá para resolver também. Tentem fazer, vai ter na lista coisas desse tipo. E eu vou fazer com vocês as substituições trigonométricas. Deixa eu ver se a gente consegue fazer pelo menos uns exemplos aqui, só um minuto. Tá, vou começar a resolver algumas integrais que a gente consegue, não é imediato que eu preciso passar por funções trigonométricas, mas é a forma de resolver essas integrais. E eu acho que vai ser bastante útil em alguns momentos do curso. Então, bem, o que a gente já viu hoje, a gente já viu a regra de substituição. A gente viu como fazer certas manipulações em funções seno, que também funciona para funções cosseno, para as potências delas. Ficou como exercício para vocês calcular. Bem, fica aí como um exercício, né? Por enquanto um exercício, mas na live eu faço com vocês. Quem quer a integral do seno de x elevado aqui a uma potência k? K a gente usa como constante, então vamos usar, sei lá, n. Tá bom, n dx. Tentem calcular isso. Bem, existe uma diferença óbvia, que é quando o n é par ou o n é ímpar. Tentem calcular isso. As ideias que vocês aplicam no seno, para o cosseno não é muito diferente. Conseguirem calcular essa usando o que a gente já fez, provavelmente vocês conseguem fazer para o cosseno também. Fica como exercício isso,
Então, isso aqui não é exemplo, é exercício. Tentem fazer. E agora eu vou tentar calcular uma outra integral que é essa daqui. A integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Essa integral é um pouco mais complicada. Substituição não dá certo de imediato. Na semana que vem vocês vão ver a regra da integração por partes. Bem, como eu disse, todo o processo de integração ele é um caminho inverso de um processo de derivação. Se a substituição é o caminho inverso da regra da cadeia, a integração por partes é o caminho inverso da derivada do produto. Lembra que quando eu derivo f de x vezes g de x, dá a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, existe um caminho inverso àquele que é o que a gente chama de integração por partes. Também não funciona aqui, geralmente integrações por partes só funciona quando eu pego tipos de funções diferentes. Função trigonométrica com uma função exponencial, uma função polinomial com uma função trigonométrica, uma função inversa com uma função polinomial, coisas desse tipo. Também não é o caso aqui. Então essa integral ela é um pouquinho mais complicada. O que eu preciso fazer nessa integral é certas considerações. Observem que eu estou tirando a raiz de 1 menos x ao quadrado. E eu estou tirando essa raiz dentro dos reais, certo? Então é claro que x ao quadrado, para mim, ele mora entre... bem, é positivo porque é um quadrado, né? E tem que ser menor ou igual a 1. Porque quando ele foge desse espaço aqui, ele já não mais representa um número real, eu não consigo, essa raiz não representa mais o número real. Se x ao quadrado fosse 2, isso seria a raiz de menos 1, isso não mora nos reais. Então, se eu estou falando aqui de números reais, eu preciso me restringir a essa condição. Mas existe uma função que tem uma propriedade muito semelhante, né? Existe uma função que é o seno. Quando eu pego o seno de um θ, eleva ao quadrado, bem, ele também tem essa propriedade. Não é? O cosseno também. Seno e cosseno são duas funções que têm essa propriedade de morar nesse intervalo quando eu elevo ao quadrado. O que eu quero dizer com isso é que existe uma relação, desde que eu limite o θ, desde que eu coloque, lembrando que o seno é uma função periódica, então eu preciso certas restrições no θ. Se a gente lembrar lá da função seno, ela é uma função mais ou menos assim, né? Então, para eu ir de menos 1 até 1, basta que eu restrinja aqui a θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Desde que eu restrinja aqui, eu vou sair desde o menos 1 e até o 1, e tudo que eu vou fazer depois é isso repetidamente, né? Só que primeiro aqui eu vou descer, depois eu vou subir e faço a mesma coisa de novo a cada vez que eu der uma volta de tamanho 2π. Então, se eu restringir o meu θ aqui, eu consigo fazer uma relação bijetora. Existe uma bijeção entre os valores que estão entre 1 e menos 1. Existe uma bijeção disso com θ. Significa que eu consigo inverter esse processo. Então, de certa forma, dentro desse intervalo eu posso chamar x ao quadrado de seno de θ. Então eu posso chamar seno ao quadrado de θ. Eu posso fazer chamar x, desde que exista essa relação bijetora, de seno de θ. É uma substituição bem mais elaborada do que as que a gente está acostumado, né? A gente estava fazendo substituições, u é igual a uma função, aqui já é um pouquinho mais elaborado, que parece que em vez de simplificar eu estou complicando. A gente já viu chamar seno de θ de u, seno de x de u, mas agora eu estou fazendo o contrário, né? Parece que eu estou complicando. Mas isso resolve o nosso problema se eu observar o seguinte, agora eu derivo em relação a θ. Então, meu dx vai ficar cosseno de θ dθ. Meu dx fica isso.
Então vamos ver se realmente resolve de alguma forma ali. Eu troquei raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. E aí, bem, se o meu dx é cosseno de θ dθ, se eu trocar para θ, eu tenho que trocar o dθ também. Então fica que multiplica cosseno de θ dθ. Ok? Então, vamos deixar isso aqui num quadradinho. Vamos seguir com a conta. Isso fica a integral. Mas bem, 1 menos o seno ao quadrado, eu sei quem é. Isso aqui é a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno θ dθ. Ok. Então, isso daqui eu consigo simplificar e fica a integral. Bem, raiz quadrada com quadrado se cancela, fica cosseno ao quadrado de θ. Não, fica cosseno de θ. Estou passando para frente, né? Cosseno de θ, dθ. Então isso aqui fica a integral do cosseno de θ ao quadrado dθ. Fiz a substituição errada, né? Eu tinha calculado o seno ao quadrado de θ exatamente por chegar aqui e já ter integral dada, né? A gente já fez a conta. Aí funcionaria também, é imediato, né? Que se eu tomasse x como cosseno de θ, eu também teria aquela relação, e aí o dx ficaria seno de θ dθ, e eu voltar aqui para a integral do seno. Vamos fazer essa substituição rapidinho, só para a gente ganhar algo que a gente já fez, né? Faz o encadeamento e não segue ele. Vou fazer essa substituição, vamos acompanhando. A mesma análise, né? O cosseno também tem a propriedade que o quadrado dele mora entre 1 e menos 1. Então, se eu chamasse o x de cosseno de θ, o meu dx ficaria menos o seno de θ dθ. Aí aqui, em vez de ficar com o seno ao quadrado, eu ficaria com o cosseno ao quadrado de θ. Aqui eu ia ganhar um menos, né? Ia ficar menos seno de θ dθ. Esse menos eu posso passar ele para fora da integral. Aqui ficaria seno ao quadrado. Aqui ficaria seno. Aqui, raiz quadrada de seno ao quadrado é seno de θ. Aqui fica seno. Mesma coisinha, né? Só que aqui fica mais fácil, a gente ganha uma função que a gente já integrou. Bem, acho que a integral ainda está aqui, inclusive, né? Isso daqui, a integral disso é θ sobre 2. Observe que agora estou integrando em θ, então tem que funcionar. Vamos voltar ali no quadro 3, só para vocês relembrarem. Quadro 3 ali, por favor. No quadro 2, desculpa, perdão. O quadro 3 é o que eu estou, né? O quadro 2 ali, a gente integrou isso. A gente tinha a integral do seno ao quadrado de x dx. A gente fez essa integral e a gente chegou em x sobre 2 seno de 2x sobre 4 mais uma constante. Então a gente já tem essa integral, só que agora está em θ. Fica θ sobre 2 menos o seno de 2θ sobre 4. Vou colocar mais a constante aqui, mas observa que não é bem isso que eu quero, né? Por quê? Porque quando eu comecei a integrar, eu estava integrando em x. Se eu estou fazendo uma substituição, eu preciso devolver as coisas na variável que eu pedi. Então, isso daqui ainda não é a minha resposta. Eu preciso saber quem é θ em função de x. Então, vamos olhar aqui. E aí vocês vão lembrar lá das funções inversas trigonométricas, que nessa parte elas são muito importantes. Se x é o cosseno de θ, e eu estou restringindo θ àquele intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, na verdade, como é cosseno aqui, eu estou para dar uma volta completa, o cosseno tem que ir de 0 a π, por exemplo. Se eu coloco o θ para variar de 0 a π, vou escrever isso, né?
Vou de 0 até π. O cosseno toma todos os valores, né? Lembrando que ele é aquela parte de cima aqui. O cosseno toma valores deitados, né? Então ele vai sair desde 1 até menos 1. Vai tomar todos os valores. Se eu faço essa restrição, eu consigo inverter. E aí o meu x é o arco cujo cosseno é θ. Então, x é arco cujo cosseno é θ. E aí eu vou ter que substituir aqui para encontrar quem que é essa função em x, né? É o contrário, desculpa. Coisas de aula ao vivo, né? No estudo dirigido, vocês veem lá, a coisa sai fluidinha, obviamente tem que fazer, regravar, regravar, mas ao vivo não dá para fazer e regravar, né? Se o x é o cosseno de θ, então o θ é o arco cujo cosseno é x. Agora sim, eu quero voltar para x, então eu tenho que colocar θ em função de x e não x em função de θ, porque isso já tinha, né? Bem, eu vou lá para o quadro 1 e a gente termina. Como eu mudei de quadro, vamos relembrar as informações. Qual que é os passos mais importantes? Eu estou integrando a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. A gente observou que se eu tomar o x como sendo o cosseno de θ, então tomando x como cosseno de θ, ou seja, θ igual ao arco cujo cosseno é x, a gente consegue vir aqui para θ com θ sobre 2 menos o seno de 2θ sobre 4 mais uma constante. Aqui eu consigo fazer uma pequena substituição, agora eu tenho um θ em função de x, isso aqui fica o arco cujo cosseno é x sobre 2, menos o seno de 2 vezes o arco cujo cosseno é x. E aqui a gente tem que fazer uma observação, né? Quem que é o seno de θ, né? Eu quero o seno de 2θ. Vamos fazer essa continha aqui. Primeiro a gente sabe que seno de 2θ é 2 vezes seno θ cosseno θ, ok? Bem, só que θ é o arco cujo cosseno é x. Então primeiro eu sei que isso aqui é 2 vezes seno, vou repetir pelo menos o seno de θ aqui primeiro. Cosseno, ó, θ é o arco cujo cosseno é x. Então, se eu tenho aqui cosseno de θ, quando eu aplico o cosseno nesse arco, é x, né? Uma é a inversa da outra, entende? Isso aqui fica x, mas aqui eu ainda preciso voltar para seno de θ. Mas aí eu uso a relação, aquela relação clássica, né? Se seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, então o seno é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de θ. Acho que eu estou fazendo por um caminho um pouquinho mais complicado do que era necessário, mas vai funcionar do mesmo jeito. Então, seno de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Só que θ é o arco cujo cosseno é x. Então, isso aqui dá x, fica x ao quadrado. Então, vai ficar 2x, seno vai ser 1 menos x ao quadrado. Tenho quase certeza que eu estou fazendo por um caminho um pouquinho mais complicado. Se eu lembrar como faz o caminho mais simples, depois eu faço da forma mais tranquila para vocês. Mas todo mundo entendeu até aqui, né? Bem, eu quero inverter, né? Eu tenho tudo aqui em θ e eu quero voltar isso para x. Voltar o θ sobre 2 para x é relativamente fácil, porque eu estou restringindo a um intervalo onde a função cosseno é invertível. Então, θ é exatamente o arco cujo cosseno é x. Só que aqui eu tenho que fazer um seno de 2θ.
seno de 2θ é 2 vezes seno θ cosseno θ. O θ é exatamente o arco cujo cosseno é x, então quando eu calculo aqui cosseno de θ dá x, e o seno, pela relação fundamental, fica 1 menos x ao quadrado. Então eu consigo trocar isso por 2 vezes x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4 mais uma constante. Então vamos, isso aqui vai me dar arco cosseno de x sobre 2, menos, isso aqui dá para cancelar, né? Fica x 1 menos x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Tá correto? Tá correto, né? Acho que ia funcionar também. Mas dá, dos dois jeitos sai. Se conseguir, se você... Eu sabia que tinha um caminho que era mais simples que o outro, mas na matemática, bem, a menos que você cometa algum erro no caminho, todos eles têm que levar ao mesmo ponto. Quer conferir? Não vou fazer isso com vocês agora, mas quer conferir? Deriva e vê se a gente volta para lá. Lembrando que a derivada do arco cosseno é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, então façam desse jeito que dá para voltar. E sim, tem um caminho que é mais simples um pouco. Eu vou fazer, agora que eu já fiz o trabalho braçal, vou passar para vocês a tabelinha, que provavelmente os que já estão aí já trabalharam mais com essas substituições trigonométricas, está com ela em mente quando faz essas contas. E aí a gente encerra. Bem, eu calculei a integral de 1 menos x ao quadrado. Se eu colocasse um a ao quadrado menos x ao quadrado, ainda seria possível fazer a conta colocando esse a ao quadrado em evidência. E aí tem uma regra que são as 3 substituições trigonométricas que a gente pode fazer. Então, vou escrever aqui as expressões, e aí eu já olhei ali na colinha que quem falou que se usasse seno era mais fácil estava correto. Era para ser seno, eu usei cosseno. Mas se você tem a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, você chama x de a seno θ. Então, substituição aqui. Então, a substituição correta para a gente era seno de θ, né? Foi inventar, deu certo, mas mais trabalhoso. Se você tem a ao quadrado mais x ao quadrado, bem, com a ao quadrado mais x ao quadrado você usa a tangente, certo? Então, x, você troca x por a tangente θ. Se você tem x ao quadrado menos a quadrado, não é isso? Certo. Aí você usa a secante. X é igual a secante de θ. Bem, a ideia é a mesma. Você vai integrar essa função, você chama x de a seno de θ, faz a conta, você vai ver que vai sair um cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado, você consegue simplificar isso usando a integral de arco duplo. No final você precisa da função inversa do seno para devolver tudo em x. Aqui é a mesma coisa, se você... Por que tem esse a, né? No nosso caso era 1. Para que esse a suma, a única coisa que você faz é coloca o a ao quadrado em evidência, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Você pega esse x sobre a e chama ele de um y, por exemplo, ao quadrado. Então fica 1 menos y ao quadrado. No final das contas, você sempre cai em algo do tipo 1 menos y quadrado, 1 mais y quadrado menos 1, depois que você coloca esse a ao quadrado para fora, cancelando o quadrado com o radical. Feita essa substituição, quando você calcular o dx aqui, vai dar a
Cosseno θ de θ, aqui vai dar A secante ao quadrado de θ de θ, e aqui vai dar A tangente secante, né? A derivada da secante é tangente secante de θ de θ. Isso vai aparecer, mas quando você tirar a raiz, porque a expressão que vai aparecer aqui é um quadrado perfeito, você consegue extrair a raiz, você cai numa integral que você consegue fazer. Então faça cada uma delas, vai estar na lista também, e aí na live de exercícios e dúvidas, a gente faz mais exemplos desse tipo. Então essas são as principais substituições que eu queria falar com vocês. Vou abrir agora para algumas dúvidas, já acho que tem aqui no exemplo anterior de raiz, quando ele substitui x por cosseno, o que acontece com o menos que foi para fora da integral? Ah, tá, Obrigado. Vamos colocar ele, né? O menos tá aqui, aqui ele aparece, substitui aqui. Aqui ele substitui tá aqui, aqui ele troca, aqui ele troca. A constante vai ficar a mesma, só que a gente muda o sinal dela, né? Vai ficar menos, tá certo. Tinha um menos que eu comecei lá, fui fazer a conta, sumi com ele. Esse menos tem que aparecer. Bem, para vocês que fazem engenharia, um sinal errado pode causar um grande catástrofe, né? Então é importante ficar atento aí aos sinais. Para matemática também, naturalmente. Porque, bem, se eu derivasse essa daqui como eu sugeri que vocês fizessem, se não tivesse os sinais corretos, eu não conseguiria voltar. Façam ela com a substituição com a colinha de seno θ. As ideias são basicamente as mesmas, né? Você vai colocar aqui um seno de θ. Quando você calcular o dx, vai ficar cosseno θ de θ. E aí você vai conseguir simplificar. Eu só usei esse caminho porque seno ao quadrado eu já tinha calculado. Mas integral cosseno ao quadrado, a ideia é a mesma, é integral um pouquinho mais simples. Acho que por isso chega numa expressão final um pouco mais simplificada. Mas tirando isso, a ideia é a mesma. E as duas têm que ser iguais, né? Então, realmente sugiro que vocês, derivem isso daqui para ver se vocês ainda lembram a regra da cadeia, a derivação de quociente, essas coisas. Derivem e ver se volta para lá. Na próxima aula, na aula de revisão, eu vou calcular algumas integrais que envolvem isso e, inevitavelmente, eu vou cair nessas substituições. Aí a gente faz com a substituição mais simples, né? Que é com o seno. Tentem fazer também com a tangente, com a secante. E mais alguma dúvida? Todo mundo conseguiu aí acompanhar? Bem, se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Na sexta-feira a gente vai fazer uma live de exercícios. Um pouquinho mais tarde vai aparecer aí para vocês o questionário de feedback, né, dessa semana. E na sexta a gente comenta ele e faz alguns exercícios envolvendo regras de substituição. Semana que vem a professora Juliana vai apresentar mais duas regras aí de integração, que é a integral por partes, que vem da regra do produto, e também integrais usando frações parciais, que é uma manipulação de você transformar um denominador, que é produto de polinômios, em soma de frações mais simples de integrar. E aí a gente basicamente vai ter apresentado as principais regras de integração do curso. A gente vai depois falar um pouco das aplicações. Eu estou fazendo essa linha do tempo para vocês perceberem que o curso agora já está bem acelerado. A gente vai falar dessas regras de integração. Na outra semana, depois que a professora Juliana apresentar essas duas regras que faltam, a gente já vai estar falando de algumas aplicações, que é basicamente usar integrais para calcular volume, para calcular comprimento de curvas, coisas que não são tão imediatas. Eu acho que até lá na lista de vocês apareceram um volume, né? Que não é essencial para fazer a conta. Uma observação que o monitor fez para mim, que está correta, é que na questão 2, onde vocês estão justificando aquela soma sem o quadrado e com o quadrado, ele falou assim: professor, para ficar correto lá na hora que eu estou fazendo a soma de rima, tinha que ser de 1 até n menos 1, porque eu estou olhando para as somas superiores, né? Está correto, pessoal. De fato é de 1 até n menos 1.
Isso não atrapalha na desigualdade. Não atrapalha na desigualdade pelo fato de que eu estou colocando que aquela área ela é menor do que a soma. Se eu colocar mais uma parcela na soma, como essa parcela é positiva, naturalmente essa área ainda vai ser menor do que a soma. Mas para ficar bem detalhadozinho, seria melhor que eu tivesse colocado o somatório de 1 até n-1. Foi um deslize de atenção mesmo, mas não fica errado. Funciona com n mais 1, você está somando uma coisa positiva, ainda vai ser maior do que a área. Eu comento isso melhor também na sexta-feira. E aí aquele volume lá que eu apresentei para vocês, isso é uma das aplicações de integração que a gente vai ver daqui a 2 semanas. E a gente já começa a fazer revisões para a nossa segunda prova. Então, tentem dar um gás no curso, tentem recapitular tudo que está atrasado, porque da agora até o fechamento aí do cálculo 1 não falta muita coisa. Então, acho que é isso, as minhas recomendações de hoje e o nosso conteúdo. Spoiler da resposta da lista? Bem, se conseguir aproveitar, vocês ainda têm quase 24 horas até a entrega, então, se pegou a spoiler, provavelmente você pegou o spoiler porque já resolveu, né? Porque senão você não consegue associar o que eu estou falando com o que realmente a lista está pedindo. Mas bem, se já pensou um pouquinho e estava faltando só essa ideia, fica a dica aí, presente de Natal atrasado. Bem, é isso, eu vou terminar por aqui hoje, até sexta-feira, nossa live de exercício. É isso, obrigado.